Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre livros para dar de presente. Este é o meu terceiro fim de ano com um canal no YouTube e neste fim de ano aconteceu a mesma coisa que nos 2 anos anteriores, que é uma movimentação no meu inbox no Instagram e também em alguns comentários aqui no YouTube de pessoas pedindo por recomendações de livros para dar de presente. E no ano passado eu cheguei até mesmo a fazer um vídeo sobre isso, 2 vídeos na verdade, um focado no público infantil e outro com indicações mais gerais. Porém, é importante ressaltar que eu sou partidária da ideia de C.S. Lewis de que a boa literatura infantil é a literatura que agrada tanto ao público infantil quanto ao público das demais idades. O que muda na percepção desses diferentes públicos é, digamos, as camadas que cada um vai enxergar da história. Então, a criança vê uma certa camada e o adulto consegue ver algumas coisas a mais naquela história, ou a menos também, né? Dependendo da imaginação do adulto em questão. Então, vejam lá, mesmo se você é adulto e quer presentear outro adulto, talvez valha a pena dar uma olhadinha nesse vídeo focado no público infantil. E também tem esse vídeo com dicas mais gerais. E nesse outro vídeo, com indicações para o público mais geral, antes de falar das minhas recomendações de livros, eu falo sobre algumas coisas que eu acredito que devem ser consideradas antes de você decidir presentear alguém com um livro, principalmente quando a gente está falando de não leitores. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, aliás, neste vídeo, na segunda sessão dele. Porque o que que teremos aqui? Para este ano, eu pensei em colocar mais 5 indicações minhas de livros que eu considero serem excelentes presentes, mas eu também pedi a ajuda de vocês. Eu abri uma caixinha lá no Instagram perguntando a vocês qual é aquele livro certeiro, um tiro praticamente certeiro, algo muito próximo disso. Sabe quando você quer presentear alguém e você pensa, putz, isso aqui não dá pra errar, eu vou pegar aquele livro que costuma dar certo. Então, foi sobre esse tipo de livro aí que eu perguntei pra vocês e muitas pessoas responderam. Muito obrigada, aliás, a todo mundo que respondeu. Infelizmente, não vai dar pra falar da sugestão de todo mundo, porque, né? O vídeo ia ficar com 2 horas e vocês sabem que os meus vídeos já tendem a ser longos naturalmente. Imagine se eu colocasse a recomendação de todo mundo aqui, mas eu comentei algumas até no Instagram que não aparecerão neste vídeo. E vamos lá então, sem mais ladainha, bora começar, porque como eu disse, os meus vídeos tendem a ser longos. Eu vou começar com o primeiro da pilha aqui, e eu me sinto uma vitrola quebrada falando deste livro, mas eu não poderia deixar de colocá-lo nesta lista. O pessoal que acompanha o canal já tá careca de me ouvir falar disso aqui, que é o Do Que É Feita a Maçã, do Amos Oz com Shira Haddad. O Amos Oz é o meu amorzinho deste ano. Eu percebo que eu tenho dessas coisas, todo ano tem algum autor que salta muito aos meus olhos, que eu vou devorando a obra, etc. O deste ano, certamente, foi Amos Oz, junto com Veríssimo, mas Amos Oz tem um espaço maior no meu coração. A gente já tem resenha de vários livros dele por aqui, mas o que eu mais recomendo dele, para quem quer ter um primeiro contato e para quem nem quer, talvez, adentrar a obra dele, mas enfim, para qualquer um, é este aqui do Que É Feita a Maçã, que é do Amos Oz, junto com a editora dele, Shira Haddad. Aqui a gente tem o subtítulo: 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres. E ok, talvez sobre culpa, não deve ser muita gente assim que gosta de conversar sobre isso. Mas acho que sobre amor e outros prazeres, muita gente gosta de ouvir falar sobre essas coisas, de falar sobre essas coisas. E aqui a gente tem 2 pessoas inteligentíssimas falando de maneira super acessível e descontraída sobre diversos temas. O foco da conversa acaba sendo o Amos Oz, pode até dar a impressão de que é uma entrevista com o Amos Oz, mas eu realmente acredito que não se trata de uma entrevista, e sim, como a gente tem aqui no subtítulo, de uma conversa, porque a Shira vai dando tom na conversa, vai jogando algumas perguntas ao Amos Oz, só que ele devolve perguntas a ela, às vezes ele fala alguma coisa e ela fala: ah, eu discordo de você nesse ponto, acho que não é bem assim. Então, é uma conversa mesmo que a gente tá lendo, e é tão, mas tão, mas tão rica. Eu acho que até mesmo quem não gosta muito de ler, não liga muito pra literatura, etc., vai gostar deste livro aqui, porque aqui eles conversam sobre temas que concernem a basicamente
todo ser humano. É muito legal ver a relação deles, porque eles brincam, às vezes, um com o outro. A gente vê que eles discordam em alguns pontos e discordam sem se matar, sem desrespeitar, sem ficar xingando. Não, é uma conversa muito frutífera. E eu acho que é bom ver que esse tipo de coisa é possível, ainda mais nesses tempos malucos de redes sociais, que o pessoal não sabe discutir com os outros sem xingar, sem partir para agressão verbal e coisas do tipo. Então, isso aqui acaba sendo um alento também nesse sentido, para a gente ver o que que a gente consegue fazer quando a gente conversa com os outros com respeito e com real interesse pelo que o outro tem a dizer. Não só vendo se o outro vai confirmar a sua visão de mundo, sabe? Ai, maravilhoso. Isso aqui é uma delícia de ler. É daqueles livros também que dá para você ler numa sentada. Foi o que eu fiz, inclusive. E recomendadíssimo. Se você quiser saber mais sobre este livro, a gente tem uma resenha para ele aqui no canal. Eu já ia colocar o livro de canto aqui, mas eu preciso dizer que talvez este, junto com a entrevista da Susan Sontag, seja o livro que eu mais vi vocês me marcando no Instagram, falando que compraram e amaram. E isso porque eu só tô falando da galera que posta no story e me marca, falando que leu, amou, comprou, etc. Porque tem ainda mais gente que vem me agradecer por DM, né, no particular, pela indicação deste livro aqui. Sério, muita gente mesmo. Eu diria que mais de 50 pessoas, mas assim, muito fácil. Talvez eu esteja até chutando para baixo. Muita gente mesmo já veio me agradecer por esta indicação, já falou que presenteou também. Ou seja, é uma indicação aprovadíssima pelo meu público e vale a pena dar uma olhada também aqui na descrição do vídeo, porque eu vou colocar os links de todos os livros que eu vou mostrar aqui e alguns, até ontem pelo menos, estavam em promoção com 50% de desconto, que é o caso deste livro aqui. E é o caso também da minha próxima indicação, que é Os Meninos da Rua Paulo. Este aqui, na verdade, estava com 73% de desconto, eu acho, né? Uma galera comprou e eu fiquei muito feliz porque eu amo este livro. Este livro aqui é uma delicinha. Aqui a gente tem um livro que é voltado para o público infanto-juvenil, mas, de novo, agrada a todas as idades, com certeza, porque aqui é aquilo, a gente tem uma história que esbarra também em temas meio que universais, sabe? O enredo é narrado de uma forma tão maravilhosa. Este aqui é um clássico. Ai, meu Deus, quase que eu derrubo o livro. Este aqui é um clássico da literatura húngara. E é recomendado, inclusive, pelo Amos Oz, que é o autor do livro, um dos autores do livro da recomendação passada. E o que que a gente tem aqui? Aqui a gente acompanha as disputas de dois grupos de meninos bem jovenzinhos sobre o mesmo território, que é o tal do Grund, que é um terreno baldio ali na vizinhança de onde os garotos moram. E aí a gente acompanha com mais intensidade um desses grupos e é uma coisa linda ver a relação entre eles. Eles são muito diferentes, mas se unem através de alguns interesses. E aí, a partir disso, o autor consegue abordar temas como lealdade, honestidade, amizade, principalmente amizade. É sério, é muito lindo o que a gente tem aqui. E o final deste livro, meu Deus do céu, nossa, é um dos finais mais emocionantes da literatura, na minha opinião. Eu falei aqui que é um livro voltado para o público infanto-juvenil, mas já aviso, se você for presentear aí alguma criança com este livro, cuidado, porque... Ai, meu Deus, tu tá aqui há quanto tempo? Tu sabe que eu não vou cortar isso do vídeo, né? Só que já fica o alerta aqui. Já separe os lencinhos antes de ler este livro, porque a choradeira é quase certa. Eu, que a galera que acompanha que sabe, eu nunca chorei com um livro. Confesso que cheguei perto com este aqui, porque, sério, o final é de partir o coração, mas, ai, o livro é lindo demais. Recomendo muitíssimo, fortemente, se tiver nessa promoção maluca ainda. Então, nossa, mas fique sabendo que é um livro tão maravilhoso que mesmo se você pagar o preço cheio, vai valer a pena. E esta edição que eu tenho aqui é da afinada Kozak Naif, mas está saindo pela Companhia das Letras agora com esta capinha aqui, que é a que vocês vão ver na Amazon, que eu acho até mais bonitinha que esta aqui da Kozak. Talvez eu até troque minha edição, porque, ai, é muito bonitinha e eu amo este livro. Próximo livro que eu quero indicar é um livro que eu já li 3 vezes. Ou seja, acho que isso já diz muito sobre o tanto que eu gosto dele, que é Só Garotos, da Patti Smith. E
Já aviso que uma quarta leitura está vindo por aí, porque eu falei desse livro recentemente no Instagram e veio tanta gente me falar que leu por minha indicação, que eu fiquei, não, gente, eu tenho a obrigação de fazer um vídeo sobre este livro pra gente conversar sobre ele aqui no canal, porque isso aqui é maravilhoso e mais pessoas precisam conhecer a palavra de Perry Smith. Aqui a gente tem uma narrativa muito delicinha de acompanhar. A escrita da Perry, nossa senhora, é das minhas preferidas, que é aquela coisa muito bela, muito poética, mas sem ser pedante. Acho que uns floreios poéticos que a Perry coloca estão na medida. E a história que a Perry conta aqui tem seus momentos de muita tristeza, mas tem uns momentos lindos que te emocionam no sentido positivo da coisa, assim, te traz felicidade de ler. Então, o que que a gente tem aqui? Este é um livro de memórias da Perry Smith. Ela tinha um companheiro durante boa parte da sua vida, que foi o Robert Mapplethorpe, que tá aqui, inclusive na capa, junto com ela. Algumas pessoas aí, pessoas que manjam mais de fotografia, são mais ligados em artes visuais, etc., já devem até mesmo ter ouvido falar do Robert, porque ele foi uma figura bastante famosa e relevante na sua época, até hoje é estudado por aí, etc. Enfim, ele foi o companheiro da Perry durante alguma parte da sua vida, tanto o companheiro amoroso como o companheiro de amigo mesmo, eles foram grandes amigos. Só que o Robert morre muito cedo e a Perry promete, antes da morte dele, que ela vai escrever um livro falando da história deles dois. E o livro é Só Garotos, e é uma das coisas mais lindas que você vai ler, porque além da escrita linda da Perry que eu falei, aqui a gente tem um cenário muito interessante, porque a Perry e o Robert vão para Nova York em busca dos sonhos deles, e é bem aquela Nova York dos anos 60, 70, então, quando ainda não é todo esse glamour que a gente vê em torno da cidade nos dias de hoje, mas é quando Nova York estava começando a ficar mais badalada, a cidade estava crescendo, tinha muita gente boa ali, eles conhecem pessoas como o Jimi Hendrix, a Janis Joplin. É um cenário artístico muito rico e eles, em certo momento, se inserem muito nesse círculo. E aí a Perry conta tudo isso pra gente, fora que a Perry coloca aqui algumas indicações de livros, de música, indicações essas que eu não sou boba nem nada, peguei, já até li algumas e aprovo, indicação de Perry Smith, não tem erro. E esse livro aqui tem algumas das minhas passagens favoritas da vida, super acessível. Todos os livros, aliás, que eu vou mostrar aqui são muito tranquilos de ler. Então, se você conhece alguém aí que gosta muito de música, gosta de ler livros de memórias, gosta de Nova York, no meu caso, eu sou apaixonada por Nova York, eu sei que é meio clichê, mas é o meu lugar favorito no mundo. Só Garotos, da Perry Smith, uma excelente pedida. Agora, se você quer presentear uma pessoa que gosta de pensar um pouco mais na vida, dar umas filosofadas, que é o meu caso também, diga-se de passagem, trago esta indicação, sim, é só uma, a gente já falou sobre isso, que é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Nossa, este livro é, ai, maravilhoso, dá um calorzinho de falar dele. É um dos meus livros de cabeceira, um dos livros que vira e mexe vão pro ladinho da cama, ou que eu pego pra ler, reler, na verdade, alguns trechos que eu marquei, anotações que eu fiz, etc. E aqui a gente tem duas edições, porque o que que acontece? Qual é o rolê deste livro? A gente tem um jovem chamado Franz Capus e ele quer ser um poeta. E ele descobre que ele tem uma conexão com o Rilke, que era um grande nome literário já nessa época. E aí ele resolve escrever cartas ao Rilke pedindo conselhos, principalmente em relação à poesia, à obra dele, etc. E aí o Rilke responde a essas cartas de uma forma muito fofa e ele dá esses conselhos, mas os conselhos vão muito, mas nossa, muito além da literatura. São conselhos para a vida mesmo. Ele propõe alguns questionamentos aqui interessantíssimos. Tem várias daquelas frases que, sei lá, você pode até mesmo querer tatuar, sabe? Eu anotei várias no meu diário. Tem muita marcação aqui que eu fiz, porque a escrita do Rilke também é lindíssima. E aí, por que que eu tenho duas edições? Porque
Antes, a gente tinha tipo, ano passado, a gente tinha somente esta edição aqui no mercado brasileiro, que traz somente as cartas do Rilke, a jovem poeta. Só que tem umas coisas aqui que, se você for uma pessoa muito curiosa que nem eu, você vai ficar se perguntando, meu Deus, eu queria muito saber o que que esse cara perguntou para dar origem a essa carta aqui, a essa resposta do Rilke. E aí, minhas preces foram atendidas, porque agora a gente tem esta edição aqui, essa sai pela Biblioteca Azul, e agora a gente tem esta aqui, que sai pela Editora Planeta, que traz as cartas do jovem poeta também, ou seja, a gente tem a troca de cartas completas aqui. Então, era a desculpa que eu precisava para reler esse livro. Vou dar um jeito da gente falar sobre ele novamente aqui no canal, porque a gente já tem vídeo, então se você quiser ver mais detalhes, vê o vídeo que está aqui linkado, mas maravilhoso, e acho que é um desses livros praticamente sem erro também. E a minha última recomendação é de um livro lindíssimo, eu amo este livro, e eu até falo sobre isso lá no vídeo com as minhas recomendações mais gerais do ano passado, que eu considero que uma boa pedida para presentear alguém com livros é escolher um livro muito bonito. E é o caso deste aqui, Cartas Extraordinárias, que tem a organização do Shawn Usher. Esse homem basicamente faz um compilado de cartas icônicas, e aqui a gente tem tanto cartas de famosos, a gente tem, por exemplo, uma carta que é uma receita escrita pela rainha Elizabeth, pois é. A gente tem uma carta linda que o Fitzgerald escreve para a filha dele, tem uma carta do Dostoiévski para o irmão dele também. Tem uma carta também muito legal em que um dos descobridores do DNA, o Francis Crick, acho que é assim o nome dele, né? Vou até ver aqui se eu acho. Então, ele escreve uma carta para o filho dele informando disso, da descoberta da estrutura do DNA. E é muito legal de ler. Ai, tá aqui. Achei. Olhem só, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar a vocês. Não sei se vocês conseguiram ver direitinho aí, mas de qualquer modo eu vou deixar agora uma filmagem passando na tela para vocês, porque aqui a gente tem os facsímiles dessas cartas. Então a gente lê as cartas numa folha, e aí na folha ao lado ou na página seguinte a gente tem os facsímiles, ou seja, as fotos dessas cartas. E é bem legal de ler. Eu gosto disso, sabe, de ver como era a caligrafia das pessoas. Nem todas estão escritas de próprio punho, a gente tem algumas que são nitidamente escritas com máquina de escrever, etc. Mas ainda assim, é bem legal ver esse tipo de coisa. E aí acaba que o livro fica muito bonito. Às vezes ele coloca algumas ilustrações também nas cartas. Então, é daqueles livros que dá gosto de ter na estante. E fica uma dica aí até de leitura para você dar para o seu presenteado, que é, fala para ele colocar isso aqui do lado da cama, e aí toda noite ele vai lendo uma cartinha. Talvez seja até aí uma maneira de fazer alguém ter o hábito de leitura. Olha só, foi isso que eu tentei fazer, e eu digo tentei porque este livro aqui é um livro viciante. Então eu tentava ler uma carta por dia, mas eu acabava lendo, sei lá, 10, porque não conseguia parar de ler. Inclusive, há do mesmo organizador um livro chamado Listas Extraordinárias, e tem a versão de cartas brasileiras também. Eu vou deixar os links aqui para vocês. Então, com este livro maravilhoso, encerramos as minhas indicações, e agora bora falar das recomendações de vocês. Vou trocar a pilha aqui do lado. Já troquei a pilha aqui, mas antes de mostrar a pilha para vocês, eu queria falar sobre um ponto que me chamou a atenção na resposta de algumas pessoas, que foi o fato de que muita gente colocou coisa do tipo: ah, esse livro aqui, porque é um livro que todo mundo deve ler. E eu entendo que muitas vezes a gente pensa esse tipo de coisa. Eu mesmo, por exemplo, recentemente, eu devo ter falado que o Como Curar um Fanático, do Amos Oz, é um livro que, putz, acho que todo mundo se beneficiaria da leitura, e que, na minha visão, todo mundo deveria ler, apesar de que talvez eu esteja incorrendo num raciocínio fanático ao dizer esse tipo de coisa. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é, eu acho que quando a gente vai presentear alguém, a gente tem que pensar, de certo modo, nos gostos daquela pessoa. E até teve uma galera também que respondeu: ai, não tem isso de tiro certeiro, que foi a minha pergunta, né? Livros que são tiros certeiros, cuja probabilidade de agradar é muito alta, etc. Então falaram: ai, não tem esse tipo de coisa, sempre depende da pessoa a ser presenteada. E sim, galera, sabemos disso. Mas convenhamos que há livros que são desses que a probabilidade de agradar é bem alta, né? Que é o que eu procuro trazer aqui. Mas, então, vamos tentar amarrar esse raciocínio agora, depois que o ônibus passar aqui. O ponto é que, por mais que
tenha esses livros, cuja probabilidade de agradar é bastante alta, a gente tem que pensar também na pessoa que a gente está presenteando. Então, pode ser que a pessoa não goste de ler, a pessoa pode não gostar de ler sobre temas pesados, porque tem esse tipo de pessoa. E aí, algumas pessoas recomendaram alguns livros que têm temáticas mais pesadas, livros que também têm uma linguagem um pouco mais, digamos, difícil, uma coisa mais truncada. E falaram: "Ai, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse tipo de livro". E eu acho que esse não é um raciocínio legal de se ter na hora de presentear alguém, porque eu acho que quando você vai presentear alguém, a sua intenção é agradar aquela pessoa, não é? Então: "Ah, eu vou dar o livro pra pessoa porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro", mas será que a pessoa vai gostar daquela leitura? Então, enfim, acho que vale essa reflexão e até mesmo, será que a pessoa gostaria de ser presenteada com o livro? Porque há pessoas do meu convívio, pessoas muito próximas a mim, que não gostam de livros. Eu tenho certeza que se eu desse um livro e qualquer livro para aquela pessoa, ela não ia gostar. Assim, provavelmente não ia falar na minha cara: "Ai, meu Deus, odiei isso aqui", mas eu sei que eu podia agradar a pessoa de outras maneiras, sabe? Então fica esse ponto aí pra gente pensar e agora bora para as indicações. Começarei com um livro que muito me surpreendeu por estar entre os mais citados. Realmente não esperava e é este aqui, Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques, que eu não li ainda. Olhem só, esse livro foi um presente. Quem me deu de presente foi a Thaís. Thaís, um beijo pra você. Mas lerei no ano que vem, certeza, faz parte de um dos meus projetos aí. Já já, aliás, começam a pipocar aqui no canal alguns vídeos sobre os projetos do ano que vem, leituras conjuntas, o meu 12 livros para 2023. Vamos ver se a gente consegue se limitar a 12, tá difícil selecionar os livros para essa lista, mas enfim, daqui a pouco começam a sair esses vídeos e este aqui está num desses projetos. E aqui eu acho que a gente atende a alguns requisitos que eu considero importantes para pensar na hora de presentear alguém, que é, como eu disse, livro curtinho e um enredo que prenda. Porque aqui começa já pelo título, né? Eu acho muito instigante, Crônica de uma Morte Anunciada, ou seja, a gente já sabe que uma morte vai acontecer. E acho que não é segredo para ninguém, nem difícil de perceber que geralmente quando há uma morte no livro, isso consiste em um clímax, né? Geralmente tem toda uma atenção levando aquilo, ou um mistério. Será que, meu Deus, fulano vai morrer? Ah, estou chocado, não sabia que isso ia acontecer. E eu acho muito legal que o Gabriel Garcia Marques já começa chutando a porta, né? Fala, olha, tem alguém que vai morrer aqui, eu já vou colocar isso no título do livro, e mesmo assim você vai querer ler o meu livro inteirinho. Acho ousado e gosto dessa ousadia. E pois é, muita gente recomendou este livro aqui, então eu tô com ainda mais vontade de lê-lo. Vai ser priorizado na minha lista do ano que vem. Aí agora vamos para alguns livros, 2 livros na verdade, que apareceram na minha lista de indicações gerais, e eu queria reforçar aqui porque só atesta o fato de que realmente a probabilidade de esses livros darem certo é bastante alta, porque aqui a gente tem O Sol é para Todos, que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já falei pra caramba deste livro aqui no canal. Não tem resenha ainda, a gente precisa providenciar isso, aliás, não é? Porque, nossa, como eu falei, é um dos meus livros favoritos da vida, mas já falei em mais detalhes sobre ele num vídeo aqui em que eu falo sobre os meus clássicos favoritos. E eu penso que o motivo deste livro aqui agradar a tanta gente é o fato de que é uma narrativa contada sob o olhar de uma criança, o que já torna as coisas um pouco mais acessíveis, uma coisa mais fácil de entender, fora que é sempre legal ver esse ar de ingenuidade, e é o que a gente tem aqui. E é um livro que aborda de uma maneira muito legal um assunto que, infelizmente, é recorrente na nossa sociedade, que é o racismo. E a gente vê uma criança descobrindo esse tipo de coisa, sabe? Que, meu Deus, há pessoas que são discriminadas unicamente pela cor da pele delas. Eu acho genial a maneira como a Harper Lee desenvolve essa problemática aqui, e é um livro que eu já dei de presente. Nossa, eu já até perdi as contas de quantas pessoas já ganharam este livro aqui de presente de mim, porque eu acho que é um desses que, putz, muito difícil de errar. E mesmo falando de um tema pesado, a Harper Lee, por ser um narrador que é uma criança, uma narradora no caso, a Scout, acaba que fica um livro com um tom mais leve na abordagem do tema.
e que nos faz perceber uma coisa bastante triste da nossa sociedade. Recomendo muito, muito, muito mesmo. E o outro livro que eu recomendei também nesse vídeo de indicações mais gerais é este aqui, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Nossa, eu adoro este livro, já li, reli, é outro que tem que aparecer aqui no canal. Eu sei que há vários vídeos sobre este livro aqui no YouTube, mas eu sou do time que acredita que todo mundo tem uma leitura diferente sobre as coisas, sempre alguém pode acrescentar algo diferente, algo que uma outra pessoa não viu, então em algum momento este livro aqui aparece no canal. Agora, acho que tá até fácil ainda de encontrar essa edição, não é? Inclusive ele vive baratíssimo, o dia desse eu acho que estava R$ 9 na Amazon, então é um presente baratinho aí também, caso você esteja precisando economizar. Mas tem uma outra edição também que acho que o título ficou Fazenda Animal, que é a tradução literal do título original, ou Animal Farm, apesar de que eu gosto desse título aqui, tá? Apesar de não ser a tradução literal e de eu geralmente preferir traduções literais, eu achei que a escolha aqui foi muito acertada. E é aquele tipo de livro que, infelizmente, eu acho que é atemporal porque discute temas horrorosos como abuso de poder, corrupção, manipulação das massas através da linguagem, etc., que é uma coisa que a gente consegue ver no mundo de hoje, neste país, inclusive, de forma muito clara e praticamente diariamente. Acho que este aqui é um daqueles livros que ajuda muito a ampliar sua visão de mundo, a se atentar mais para alguns mecanismos. E o propósito do Orwell, na verdade, com este vídeo aqui, com este livro, foi fazer uma sátira do stalinismo. Mas a gente vê que isso aqui, nossa, cabe para satirizar muita coisa e de ambos os lados do espectro político. Maravilhoso, e é um livro que agrada muita gente. Acho que pelo tom de fábula que a gente tem aqui, né? O livro é focado em animais, é um livro curtinho, é um livro que prende bastante. Recomendo muito. Recentemente eu dei de presente pro meu pai. Ele não tinha lido ainda A Revolução dos Bichos, aí leu e gostou tanto que depois me pediu de presente o 1984, que ele também leu e também gostou bastante. Outro livro que também foi citado por vocês e que tá aqui nas minhas recomendações é o Cartas a um Jovem Poeta. Foi muitíssimo citado e merecidamente. E pra gente finalizar com o quinto livro mais citado por vocês, um dos meus queridinhos da vida, do meu autor favorito, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Este aqui é daquele livro para quem tá, meu Deus do céu, o que eu faço da minha vida, o que tá acontecendo aqui, aquela pessoa que quer se questionar ou já está se questionando. Leia este livro aqui. Aqui a gente tem uma novelinha do Tolstói, então são duas edições. Esta aqui é bem maior, porque aqui a gente tem 4 novelas do Tolstói reunidas numa edição só. E a gente tem esta aqui, que tem somente A Morte de Ivan Ilitch mesmo. Esta sai pela editora 34, esta aqui pela Todavia, e ela estava com 50% de desconto dia desses. Não sei se ainda tá na promoção, qualquer coisa eu aviso vocês aqui na descrição do vídeo, mas, de novo, é daqueles casos que mesmo comprando com preço cheio, vale a pena, porque é um livro maravilhoso. Também um livro que eu já li e reli, eu acho que eu já li 3 vezes. Tem resenha aqui no canal para ela. Mas, em resumo, aqui a gente tem um homem que, a partir da perspectiva de sua morte, passa a olhar para sua vida em retrospecto e questionar basicamente toda a sua vivência. Este aqui é um livro que eu recomendo muito para quem quer conhecer Tolstói, ver que Tolstói não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal costuma pintar aí, que literatura russa é essa coisa, meu Deus, impossível de ler, só para os iniciados. Não, nada disso. Muito tranquilo de ler este livro aqui. E é um livro com o qual o leitor consegue se relacionar de maneira muito fácil, ainda que seja um livro do século XIX, porque aqui a gente tem um exemplo clássico de um livro atemporal, e recomendo muito também para quem quer ter um primeiro contato com literatura russa. E assim, então, encerramos as indicações. Se vocês quiserem ver mais desse tipo de livro, eu vou deixar aqui alguns livros, gente, confundindo livro e vídeo. Eu vou deixar aqui alguns vídeos em que eu falo sobre livros curtinhos, livros que são mais rapidinhos de ler, esses livros para dar de presente. Enfim, vou deixar um compilado aí de vídeos que, se você gostou desse tipo de vídeo, você vai gostar desses outros também, gostar das recomendações. E se você
perdeu a caixinha ou não tem Instagram, mas quer deixar alguma recomendação de livro que é legal dar de presente, que você já presenteou muita gente, sempre foi sucesso, deixa aqui pra gente, porque eu adoro ficar sabendo desse tipo de livro. Peguei várias dicas com vocês, aliás, através da caixinha do Instagram. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.